gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. E aí, gente, voltamos agora para falar sobre as pteridófitas, o segundo grupo de plantas, né, que nós vimos no nosso cladograma na nossa aula anterior, tá? Então, as pteridófitas, se você não lembra, nós vimos lá no cladograma que em ordem evolutiva, né, nós temos as briófitas, depois as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, a gente viu lá nas briófitas que elas são avasculares, que elas não têm raiz, não têm caule, não têm folha. E as pteridófitas, elas já são mais evoluídas. Então, as pteridófitas, elas são vasculares, quer dizer, elas possuem vasos condutores de seiva. Essa característica também é chamada como traqueófita. Elas não apresentam sementes, então a semente só a partir das gimnospermas. Esse grupo de plantas é acifonógama. Quem lembra o que é acifonógama? Acifonógama quer dizer que não tem tubo polínico, consequentemente não tem grão de pólen. Também, assim como as briófitas, são hidrodependentes, só que as briófitas, elas dependem exclusivamente da água para reprodução. Aqui no caso das pteridófitas, elas dependem da água, mas também dependem do vento. São também criptógamas, assim como as briófitas. Os seus órgãos reprodutores não são visíveis, ficam guardadinhos. E o habitat delas é bem parecido com o das briófitas, locais úmidos e locais sombreados. E elas também podem viver como plantas epífitas. O que isso quer dizer? Elas vivem em outras plantas, como inquilinas, moram lá sem prejudicar de forma alguma. Como é comum a gente ver samambaias em árvores, né? Em galhos de árvores. As pteridófitas, os grupos, os indivíduos mais conhecidos são as samambaias, né? São bem comuns as samambaias, são utilizadas para ornamentação. Também existem as avencas e as cavalinhas. E essas são as características mais importantes e os representantes mais comuns das pteridófitas, ok? Então, elas já são mais evoluídas que as briófitas. Pelo fato das briófitas serem avasculares, elas já são vasculares. Ela já tem, consequentemente, tem vários condutores de seiva. Uma coisa importante é que elas já apresentam também tecidos de sustentação. Elas apresentam raiz, caule e folhas. Lá nas briófitas não tem, na pteridófita tem, tá? Tem raiz, tem caule e tem folha. Então, essas são as características principais das pteridófitas. Dando continuidade, eu tenho aqui a representação das pteridófitas, tá? Eu tenho aqui a samambaia, e a samambaia, gente, assim como, aliás, as pteridófitas, assim como as briófitas, elas vão ter alternância de gerações. Terá a fase gametofítica e também terá a fase esporofítica. O que nós costumamos ver das samambaias, e aí o uso da figura da samambaia, porque é a mais comum de se ver nos livros, de se ver nas provas. Então, aquela parte que a gente vê, aquela folha bonita, é a fase esporofítica, porque é lá onde vão estar os esporos. Então, a gente vê pontinhos abaixo da folha, a gente vê pontinhos pretos, ali são os soros que estão cheios de esporos. Então, a gente costuma ver a fase esporofítica. A fase gametofítica, a gente não vê. A não ser que seja um botânico que esteja trabalhando com as samambaias e esteja acompanhando o seu desenvolvimento. Então, aqui nós temos o exemplo de uma samambaia. Essa parte que a gente vê, a parte visível, tudo aquilo é uma folha, tá? Tudo aquilo é uma folha. E cada pedacinho desse é chamado de folíolo. Essa partezinha aqui, que parece que é um brotinho, parece até um bebezinho, né? Quando tá enroladinho, é chamado de bráculo.
O caule fica subterrâneo, é um caule que é do tipo rizoma, ele fica guardadinho. E tem uma raiz, certo? Então, na samambaia, a gente vê que tem raiz, tem caule e tem folha. Essa é a fase esporofítica. A fase gametofítica, que é aquela que a gente não costuma ver, é chamada de prótalo. E aí tá aqui o Gzinho de gametofítica. Nessa estrutura, no prótalo, eu tenho a estrutura sexual masculina, que é o feminina, que é o arquegônio, e a masculina, que é o anterídeo. Então, aqui eu tenho a fase esporofítica e também tenho a fase gametofítica das pteridófitas. Aqui, no caso, representando uma samambaia. Voltei, já mostrei para vocês a estrutura da samambaia, né? O exemplo da samambaia, a sua fase gametofítica e a esporofítica. E agora essa tabela mostra pra gente a diferença entre o gametófito e o esporófito. Gametófito porque é a estrutura que vai produzir os gametas e esporófito porque é a estrutura que vai produzir os esporos. Então vamos lá. O gametófito é haploide, esporófito diploide. Gametófito é passageiro, esporófito duradouro. Então, na maior parte da vida da planta é isso aqui que a gente vai ver. Gametófito é autótrofo, o esporófito também é autótrofo. Gametófito é independente, o esporófito também, quer dizer, eles não vão depender um do outro para o gametófito vai viver bem sem o esporófito e vice-versa. E o gametófito é sexuado, é a fase sexuada, já que é aqui onde vão estar os gametas, e o esporófito é a fase assexuada. Então, geralmente, nas questões, né, de provas do Enem, não, é mais uma comparação entre os grupos, né, das plantas, os principais grupos das plantas. Mas aqui é importante que nós saibamos a diferença entre gametófito e esporófito, tendo em vista, gente, que vocês também irão fazer outras provas, né, vestibulares. Então, é importante saber dessas informações, ok? Então, anote para depois você poder tirar alguma dúvida se ainda tiver, tá bom? Então, para encerrar esse estudo das pteridófitas, vamos falar sobre a sua reprodução. Então, como é a reprodução? Bom, nós temos aqui a representação de um esporófito, que é a parte esporofítica, que é aquela parte que a gente vê, como eu falei, aquela parte da folha bonita. Então, lembrando que o esporófito é 2N, né, é diploide. Na folha tem os folíolos, que são as folhinhas menores, e aqui nesses folíolos nós temos essas estruturas que eu falei pra vocês, aquelas que ficam embaixo, redondinha, parece um pozinho. Ali, aquele pozinho nada mais é aquela esfera lá embaixo, é como se fosse uma esfera, parece uma esfera, né? São os soros. Nesses soros existem os esporângios, que são 2N, e nesses esporângios vão estar os esporos. Os esporângios vão dar origem aos esporos. Notem que o esporângio é 2N e o esporo é só N. Então, para que desse origem a esporos N, sofreu uma meiose. Quer dizer, foi dividido, né? Teve origem a divisão celular por meiose. Esses esporos, ao cair no solo, deram origem ao prótalo, que é N. Neste prótalo eu vou ter células sexuais femininas e masculinas que, com a ajudinha aí da água, por isso a história da hidrodependência, vão se juntar e vão dar origem a uma nova estrutura, que será a parte esporofítica jovem. E esse esporófito irá crescer e dar origem a um esporófito adulto. Então, aqui nós temos esporófito, que é 2N, dá origem também a soros 2Ns. Os soros são ricos em esporângios, que são 2N, vão dar origem a soros, que são a esporos, que são N. Os esporos dão origem a prótalo. Células sexuais femininas e masculinas vão se juntar, dando origem a um esporófito jovem, que consequentemente dará origem a uma plantinha adulta.
Então, esse é o nosso estudo das pteridófitas. Espero ter ajudado. Um grande beijo para vocês e até mais. GWA em ação.